Você pode soltar aquele vídeo? Boa tarde a todos. Ótimo. Gostaria que vocês olhassem esse vídeo, é do projeto. Vai que vocês querem ir para o Cerrado Nordestino, né? É o lugar com a maior diversidade do Brasil, né? Tanto de fauna como de flora. A fonte das águas estão todas ali. Mais água do que na Amazônia. Olha aí. Jesus, eu quero ficar contigo. Vem aí mais um projeto da Aliança Pro Evangelização das Crianças, o projeto Crianças do Matopiba para Deus. Esse é o desafio. Esse projeto acontecerá nos dias 17 de janeiro a 2 de fevereiro de 2020. E ele acontecerá na região do Cerrado Nordestino, aquelas cidades que estão nas fronteiras entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Muitos povoados, muitos vilarejos. Será uma excelente oportunidade para evangelizarmos meninos e meninas que estão nesses lugares mais remotos do nosso Brasil. Será um tempo precioso de aprendizado, seguido de prática, na companhia de irmãos de diversos lugares do nosso país. Imagine você com uma equipe indo lá para o Morro Cabeça no Tempo, ou lá para Curimatá, ou ainda passando o Rio Medonho e indo até o sul do Maranhão, nos brejos do sul do Maranhão. Realmente será um tempo de muito aprendizado. Venha para o Projeto Matopiba. Venha para a evangelização das crianças do Cerrado Nordestino. Venha para essa missão. Acesse o nosso site www.matopiba.apec.com.br. Ok. Meus irmãos, vocês não imaginam a experiência de estar num projeto desse, como é tão rica. A gente conhece uma nova cultura dentro do nosso próprio país. Quilombos, né, indígenas, tem mais de 35 comunidades indígenas e também quilombos lá, além dos assentamentos. Mas um lugar muito carente, muito necessitado do Evangelho. E esse projeto vai acontecer em janeiro. Janeiro, do dia 17 ao dia 2 de janeiro. Esse projeto vai acontecer lá na região do sul do Piauí, até pegando a Bahia, Maranhão. Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Por isso Matopiba. Não fomos nós que criamos esse nome. Esse nome foi dado pela AGIT, que é um órgão de inteligência que está mapeando essas áreas de agronegócio, que são muito mais, que tem uma produção muito grande, que ali nascem os rios Parnaíba e outros, não é? Então, esse nome Matopiba não fui eu que dei o nome, mas já é o nome mesmo da região, uma região que precisa do Evangelho, e você pode ir, pode contribuir. Nós estamos com quase todos os kits, porque nós vamos evangelizar aquelas crianças e vamos deixar um kit. É uma literatura que vai dar continuidade por pelo menos um ano. Eles não têm nada, né, lá de material. Então, nós estamos adquirindo, as pessoas estão então investindo, custa R$150 cada kit, e nós vamos deixar com essas comunidades, nesses vilarejos, para continuar o trabalho, né? Mas vai ser realmente muito bom. Já estamos com um grupo muito bom também para ir, mas ainda precisamos de pessoas para ir. Vocês podem se cadastrar, fazer o seu formulário. Nós temos uma banca ali só sobre o Matopiba, para você se envolver nesse projeto, tá bom? Bom, meu nome é Dalierson Sarrazin, né, como vocês olharam aí. E tem sido muito bom sempre vir aqui para essa região aqui das montanhas, para esses nossos congressos já há muito tempo. Eu já até reconheço algumas pessoas que sempre estão por aqui. Mas que bom, né, a gente poder estar num lugar como esse, maravilhoso, e desfrutar da companhia de irmãos, e muitos têm muitas experiências. Eu sento só para ouvir, né? Algumas vezes na mesa, e o pessoal fala, diz, nossa, esse pessoal trabalha muito. Outra vez, uma senhora, ela disse, eu disse, você tem uma livraria? Ela tinha comprado uns 10 mil, né? Você tem uma livraria? Não, eu tenho 1.030 e poucas crianças que eu cuido. Então, realmente pessoas muito envolvidas nessa obra da evangelização e discipulado de crianças, e é bom estar nesse meio. Bom, nós vamos começar aqui mostrando um pouco sobre, para você conhecer melhor.
essa é a minha família, eles estão espalhados por aí, meus filhos e minha esposa está bem ali. E esse é o projeto que nós vamos, que você pode ir, passar esses 17 dias nessa região evangelizando esses meninos e meninas. Tá bom? Ok, que desafio, não é? Pensar nos problemas das crianças. É um desafio muito grande. E ficamos pensando também o que nós temos para tratar com os problemas das crianças. Será que Deus nos deixou recursos para isso? Será que Ele deixou mesmo? Nós temos uma maneira segura e eficaz de tratar os problemas das crianças? Olha, eu estou realmente muito encantado com o trabalho que tem sido desenvolvido nessa área. Eu tenho alguns livros aqui, todos eles estão relacionados com aconselhamento de crianças, exceto um que é de um psiquiatra, né? Isso só para pesquisa. Mas os outros todos estão relacionados com isso. E nos alegra ver que pessoas agora, de uns 30 anos para cá, através desse movimento que começou com Jay Adams, aconselhamento bíblico, que chama nautético, né? Inserindo a palavra na mente, no coração da criança, tem crescido bastante. Aqui no Brasil, por exemplo, só a título de informação, caso vocês queiram buscar mais aperfeiçoamento, aliás, eu vou dar várias orientações de materiais aqui que nós temos e também de cursos, né? Vou procurar trazer essas informações para vocês possam aprofundar o seu conhecimento a respeito desse assunto, porque nós vamos ter só 1h15 aqui. Isso é pouco tempo. Então, eu vou estar indicando alguns lugares onde você pode realmente, e você vai anotando, tá bom? Qual é o livro que trata disso, quem trabalha com isso, onde eu posso estar me aperfeiçoando nessa área do aconselhamento bíblico. Então, para começar, que a gente já pode ver, a editora Nutra tem lançado excelentes livros. Excelentes livros a editora Nutra tem lançado, do pastor Jairo Cárceres, não é? Ele começou e tem lançado bons livros. Também, você pode disparar esse tempo para eu me controlar? Também a Nutra tem feito isso, Palavra da Vida, Organização Palavra da Vida, o pastor Davi Merck falou ontem aqui, não é? Aliás, ele é um dos nossos mestres nesses cursos de mestrado por aí na área de aconselhamento. Tem a ABCB, que trabalha, inclusive esse livro chamado Manual do Conselheiro Cristão, do Jay Adams, foi lançado pela ABCB e a Fiel. Então a ABCB trabalha aconselhamento bíblico. Também tem a AB, a própria Nutra tem um curso, e tem cursos fora daqui também muito bons. Para quem domina um pouco aí o inglês, tem um seminário chamado Calvary. E você entra lá, dá para fazer por extensão nos Estados Unidos, você faz por aqui, calvary.edu. Se você escrever Calvary com Y no final, .edu, você já vai acessar a página do Calvary, que é para quem tem como fazer esse curso à distância, e é em inglês esse aí, mas muito bom também. Inclusive, Lou Priolo, que vocês já devem ter lido algumas coisas sobre, o nome dele é Luiz, né? Luiz Priolo, ele estudou nesse seminário. O superintendente, eu diria assim, internacional da PEC, também estudou lá. Então, hoje existem muitos recursos, em termos de capacitação para o aconselhamento bíblico mesmo, que estão muito de fácil acesso para nós hoje. Graças a Deus. Com a tecnologia ainda mais, porque eu vou mostrar daqui a pouco algumas palestras que, embora estejam em inglês, mas você tem os recursos da tecnologia, então você coloca lá o vídeo e ele vai traduzindo para você, e é como se fosse português. Então, hoje, a tecnologia tem ajudado muito também nisso. Bom, um grande desafio para nós. Uma oficina como essa tem muita informação que a gente tem para passar a respeito de aconselhamento bíblico, mas o nosso desafio é focar em algo prático. Eu mesmo penso que se eu for para um evento como esse, eu quero chegar na minha casa, eu quero voltar para a minha casa, eu quero saber o que eu posso usar daquilo que eu aprendi. Não adianta chegar lá e só ouvir, mas o que de prático eu posso realmente usar no dia a dia. Então, o nosso foco
principal aqui hoje, nessa tarde, realmente vai ser o procedimento no aconselhamento bíblico. Quais os procedimentos? Como é que eu abordo uma criança? Como é que eu trato? Como é que eu trago esperança para essa criança? Como é que eu faço a coleta dos dados? Como é que eu vou interagir com ela? Tudo isso nós precisamos ver os passos. Esses passos são seguidos por esses profissionais da área de aconselhamento bíblico mesmo. Eles seguem os passos. Procedimento. Você não pode chegar de qualquer jeito para aconselhar uma criança, né? Você tem que saber a maneira certa para entrar no mundo dela. Como é que a gente faz isso? Então eu quero que você fique bem atento, para você ir tomando nota, porque esse esboço que tem a apostila é só uma base. Aqui nos slides vai ter mais coisas que aí. Então, depois você consegue a palestra, né? Mas fique bem atento. E como é que nós vamos começar a introduzir isso? Veja bem, os procedimentos, eles têm um conteúdo. Enquanto você está tratando com a criança, você precisa saber que conteúdos estão ali dentro daquele procedimento. Que conteúdos ao aconselhar uma criança? Qual a maneira? Então, esses conteúdos nós vamos pegar agora, que são essenciais, não podem faltar dentro do processo direto do aconselhamento. E depois nós vamos, então, olhar os passos, cada um deles, e vamos fazer o estudo de um caso. Tá bom? Para tornar algo mais prático. Então, é essa a direção que nós vamos caminhar aqui nessa tarde, nesse tempo que nós temos aqui, de 1h15. Bom, então vamos lá. Já está aí na tela? Preciso reiniciar? Ou não? Ok. Então vamos lá. Crianças enfrentam problema, e realmente enfrentam. Nós não podemos duvidar disso, elas realmente enfrentam. E mais do que problemas físicos, como disse Spurgeon, por exemplo, tem um livro aqui chamado A Depressão de Spurgeon. Ele disse que, olha, o corpo pode sofrer até um determinado ponto, mas a alma, ela pode morrer 1000 vezes a cada momento e descer a profundidades que jamais vistas. A alma pode cair numa depressão profunda. Ele fala isso porque ele passou por depressão. E você diz, mas o Spurgeon passou por isso? Ele passou sim. Quando ele estava pregando para aquela multidão, ele muito jovem, ele já pregava para multidões, não é? E alguém disse, olha o fogo! E aí aquele tumulto, umas pessoas morreram, uma criança morreu. E ele entrou num estado de depressão que ele não conseguia nem levantar. Mas o Spurgeon? É o Spurgeon mesmo. Né? Então, crianças enfrentam problemas e eles são muito sérios. E nós precisamos saber como ajudar essas crianças. Vamos começar olhando essas bases. Antes de nós chegarmos no procedimento, nós precisamos entender essas bases. Isso aqui é fundamental, meus irmãos. Pensando em aconselhamento. E isso foi baseado num livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul David Tripp. Você adquire esse livro, que ele é um livro assim completo nessa área, também na área de aconselhamento, aconselhado pelo próprio Criador. E aqui nós estávamos olhando que no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 29, diz assim, olha, acompanhe comigo que diz, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, e continua dizendo o que Deus disse e o que Deus disse. Ou seja, você está vendo aqui, sabe o quê? O que é que nós estamos vendo? Deus aconselhando o homem. Até aí tudo bem, mas o que esse autor chama a nossa atenção, e o que é bem importante, é que aqui nesse momento o homem ainda não tinha caído no pecado. Tá, mas o que significa isso? O que significa que esse homem, ele foi criado dependente, totalmente dependente dos conselhos do Criador. Ele não é um ser autônomo, ele não foi criado um ser autossuficiente. Só Deus é autossuficiente. Aliás, Deus não precisa de nós para nada, né? Nem dos anjos, nem da criação. Ele sempre existiu e ele é autoexistente. Ele é o único ser que por si só existe na Trindade. Mas a criatura não.
A criatura foi criada dependente dele, ela não é autossuficiente, ela não consegue caminhar sem o Deus, Criador dela. Isso foi antes da queda, Então veja, como você pode ver aqui, há necessidade de instrução, necessidade de sabedoria, e foram criados para adorar. O homem não sabe como se guiar aqui nessa terra. O homem não tem sabedoria para decidir a respeito do que está ao redor, antes da queda. Ele foi criado dependente do Criador. Mas, olha o que aconteceu. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, não é? Se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que está começando aqui no capítulo 3 de Gênesis? O que está começando? Agora entra outro conselheiro, a serpente. E a mulher e o homem já passam a ouvir outro conselho que não é mais só de Deus. Agora entrou a serpente aqui. E a mulher começa a ouvir a serpente. E logo ela dá ouvidos à serpente. E depois ela dá ouvidos ao que está no coração dela, e o homem também. E não é mais só Deus agora aconselhando o homem. E aí começa então toda essa tragédia na humanidade que o pecado causa, porque eles se tornam rebeldes, insensatos e idólatras. Haviam sido criados para adorar a Deus, mas agora eles passam a adorar a si mesmos e as coisas criadas, e não somente mais a Deus. Outro conselho entrou. E o mundo desandou completamente, porque abandonaram o conselho de Deus. E nós vemos no decorrer da história que Deus sempre procurou, então, redirecionar o homem. Mas vamos ler esse texto, todos juntos, para nós relembrarmos deste fato. Todos juntos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Sabe quem conhece a alma do homem? É Deus. Eu acho interessante que um desses autores diz assim, o homem, ele se esforça, e ele vai lá no entulho das ideias e decisões humanas para ver se tira alguma migalha de sabedoria, enquanto a sabedoria está na palavra de Deus, a palavra daquele que nos criou, que nos conhece. Ele é que sabe realmente como é que nós podemos caminhar nesse mundo aqui, esse mundo caído. Então, olha esse painel, é um Boeing 777, né? Olha esse painel. Eu desafiaria você a entrar num Boeing desse assim, né? Em pleno voo lá, não sei quantos mil pés, principalmente um voo desse internacional que você olha, já passaram, sabe lá quantas nuvens lá, né? Esses voos aqui domésticos baixinho, né? Mas vai num desse aí, alguém diz, olha, assume aí o comando, né? Assume o comando, eu não ia... Olha a quantidade de botões. Agora, eu ficaria bem tranquilo se tivesse ali comigo um engenheiro, um piloto experiente. Eu ia logo dar para o piloto experiente o comando, olha, assume aqui. Tá? E é assim. O avião da nossa vida é assim, muito complexo para nós dirigirmos. Mas o engenheiro que criou, ele sabe, ele tem um manual que nós chamamos de Bíblia. Aqui está o manual que ele deixou para nos guiarmos. E teve um piloto, né, que pilotou por uns 33 anos mais ou menos aqui na Terra esse avião aí, Senhor Jesus Cristo, é chegar e dizer, Senhor, assume aqui o comando, que eu não sei. Deixa eu consultar o manual. Esse aqui é que vai me dizer como é que eu posso me conduzir. Olha, nós não temos condições, só Deus pode. Nós fomos criados dependentes do nosso Deus. Então surge a pergunta, como interpretar, como lidar com o mundo ao nosso redor, esse ambiente totalmente afetado pelo pecado? Como é que a gente lida com esses tantos problemas que vêm de todos os lados?
E queremos seguir nessa direção, entender que a sabedoria de Deus, em sua palavra, aplicada de forma apropriada por cristãos espiritualmente maduros, que nós estamos caminhando aí, que já tem experimentado esse poder transformador de Deus, ela é suficiente para todas as situações que uma criança venha a se encontrar. Aconselhar biblicamente, meus irmãos, é usar as Escrituras de maneira prática para mudar a mim e ao outro. Isso é aconselhar. Pegar toda essa sabedoria de Deus, usar na minha vida, sentir o poder dessa palavra transformando a minha vida e ficar tão impactado com a verdade desse fato que eu quero repartir com o outro. Eu quero mostrar que realmente essa palavra é eficaz, ela é verdadeira, ela é poderosa. Isso é a nossa maior responsabilidade, talvez, como embaixadores de Cristo, né? Jesus Cristo vem e Ele é o conselheiro, lembra? Isaías diz, o conselheiro, o maravilhoso conselheiro. E Ele usa com toda a maestria, com perfeição a Escritura Sagrada aqui. E depois Ele diz, vocês são meus embaixadores. Nós precisamos usar da mesma maneira essa palavra aqui. Bom, comprometido. Nós vamos seguir esses passos. Nós vamos analisar rapidamente a nossa responsabilidade nesse processo. Será que realmente isso é para mim? Nós vamos estar comprometidos em conhecer esses problemas das crianças. E nós vamos então buscar a solução. Onde é que está a solução? Quais são os meios de Deus para esse problema? Tem mesmo solução? E finalmente vamos abordar com mais tempo ali o último ponto, que é o procedimento bíblico. Para a gente chegar lá e quando lá nos nossos ambientes onde nós convivemos, nos depararmos com aquela criança e lembrar, bom, o primeiro passo que eu posso dar é este, e caminhar. O segundo passo que eu preciso dar é este. Então, nós vamos trabalhar nessa direção com os irmãos aqui. O primeiro ponto, então, só para nós recordarmos e não esquecermos mesmo, que o aconselhamento, essa tarefa de levar essa sabedoria de Deus um para o outro, ela é de todos nós. Não é atividade só para especialistas. Não, é nossa. É nossa, nós que temos experimentado essa palavra. É uma prática que envolve toda a igreja também. Eu não posso fazer separado. Até mesmo um conselheiro profissional, ele não faz assim, de maneira independente. Não. Porque a igreja também é um recurso de Deus para acolher essa criança. Eu já vi isso acontecer na prática. Eu cresci com um garoto que foi maltratado ao extremo. E a família dele era a igreja. E ele cresceu, se tornou um pastor. A família dele toda se converteu. O pai dele, nos últimos momentos, morreu pedindo perdão, né, para ele. E ele suportou aqueles maus tratos. Mas ele tinha uma família. Então o aconselhamento envolve também a igreja, que é essa família. Olha o que diz a palavra de Deus: advertindo todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu também me afadigo, esforçando-me o possível segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. Isso é o Paulo falando. Então é todo homem. E olha que texto maravilhoso: possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, que é o alvo para nós, cada um de nós, não é? Aptos para admoestardes uns aos outros. Aptos para admoestardes uns aos outros. É aqui, é para essa direção que nós estamos caminhando, no nosso dia a dia. E pense comigo, meus irmãos, pense bem. Em todas as nossas interações relacionais, não é? Ou você está sendo aconselhado, ou você está aconselhando. Não é verdade? Veja bem, quando você entra numa conversa com uma pessoa, e ela começa a falar sobre política, você tem a sua opinião, e você começa a interagir. Quando começa a falar sobre religião, e você também começa a expor a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, como você vê, como você interpreta o que está ao seu redor. É inevitável. Você precisa ter uma posição a respeito daquele assunto, e aí entram as suas crenças, aquilo que você realmente acredita. É inevitável. Ou eu aconselho ou estou sendo aconselhado, ou eu influencio ou estou sendo influenciado. Normalmente é assim que acontece. Agora, como isso vai se dar entre nós, considerando que eu preciso ser um conselheiro?
Como é que eu entro nisso? Pegando essa perspectiva bíblica de um conselheiro. Vejamos. Não é uma questão de ter ou não determinado dom. A gente está tirando aqui umas ideias erradas. Porque algumas pessoas dizem, não, esse não é meu dom. Não, mas isso não é uma questão de dom. Nós entendemos que realmente as ferramentas de Deus para o trabalho da igreja são os dons. Está certo, está certo. Mas quando se trata de ministrar, essa mutualidade na ministração da palavra de Deus no dia a dia, ela é para todos. Pode mostrar um ao outro. É para cada membro do corpo. Não é exclusivo, eu tenho ou não aquele dom. Também não é uma tarefa, é mutualidade, como eu falei, uns aos outros, e não é uma tarefa opcional. Olha o que diz Atos 20, de 20 a 31. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente, também de casa em casa. A igreja, ela fazia isso. Não é uma opção nossa, Faz parte do discipulado, e isso é bíblico. O discipulado, ele acontece no dia a dia. E alguns fazem uma divisão entre discipulado e aconselhamento. Mas, na verdade, tudo é discipulado. O aconselhamento faz parte desse discipulado. É claro que em determinados momentos, precisa de uma atenção mais direcionada para aquele caso. E alguns comparam isso a um barco que está descendo pelo rio, e de repente está com um problema mais grave, e você tem que puxar esse barco. Eu vi muito isso na Amazônia, que eu nasci lá, naquela região. E você puxa o barco, levanta o barco e tem que calafetar. Calafetar é você pegar uma coisa assim de algodão, misturado com um outro produto lá, e você vai vedando, e você coloca de novo o barco lá no rio para ele continuar. Então alguns entendem que o aconselhamento seria isso, você está num processo discipulado e tem um momento que você precisa puxar esse barco aqui, para trabalhar mais intensamente nele. Porque ele está precisando mais, então todos ajudam para que ele continue o curso normal do discipulado. Mas tudo é discipulado e o processo, o aconselhamento faz parte disso. Também salvação e santificação. Meus irmãos, uma criança que se converte, uma criança que recebe a Cristo como Salvador, que entende que agora ela tem vida eterna e que ela vai estar no céu com Deus para sempre, os medos se vão. É impressionante. E a minha esposa não estava aqui, mas a gente lembra muito bem de uma das nossas filhas, que nós começamos a falar muito sobre o céu, sobre Deus, como é bom estar com Deus e tudo. E aí ela disse, se a gente morrer, a gente vai para o céu? Eu disse, vai para o céu. Ah, tá, vai para o céu. Então, vai ver Deus. Se morrer, vai ver Deus? Aí a gente percebeu uma coisa perigosa, Olha, aí a minha esposa disse, olha, mas é só quando Deus chama, não é a gente que manda, não. A gente não pode tirar a vida da gente para ir ver Deus, não. Porque a criança, ela perde completamente o medo da morte, diante da maravilha das promessas do céu, de Deus. Então, meus irmãos, num processo de aconselhamento, o primeiro passo é este. Eu preciso conduzir essa criança a uma convicção da salvação dela, porque os medos se vão. E não importa o que vai acontecer com o corpo dela, ela está certa de que ainda a morte para ela vai ser o melhor, porque o morrer é lucro. O melhor é estar com Cristo. E ela vai entender isso. E não precisa mais ter medo. Eu não falei isso agora há pouco, mas uma vez nós estávamos conversando com os nossos filhos e dissemos para eles, olha, vocês não sabem nem se a gente tem conta. Na verdade tem conta, não tem dinheiro. Vocês não sabem se a gente tem isso ou aquilo, e a gente viaja muito. E se a gente morrer? E se nós morrermos num desses voos, Aí, uma delas, ainda eram pequenas, uma disse, mas vocês não vão para o céu? Disse, sim. Então tá bom. Olha, mas nem ficou, os olhos nem ficaram vermelhinhos, nem nada. Aí a outra disse, mas vocês têm um plano funerário? Vocês vão dar trabalho para a gente, Eu disse, vocês não estão pensando na gente? Mas
Onde está o medo da morte quando a palavra de Deus encheu o coração e é uma convicção? Ele se vai. Não temem mais nem a morte. Mas é assim a palavra de Deus. Primeiro a salvação, meus irmãos, nesse processo de aconselhamento. Olha, esse é um dos canais no YouTube, BCDA, pode escrever assim? Você vai encontrar, tem várias palestras, você coloca lá no automático para traduzir, fazer uma legenda em português, e você vai ver que tem umas palestras muito boas mesmo, bíblicas, para aconselhamento e para discipulado. Inclusive, este espaço, esse começo, essa introdução foi de uma palestra lá na Califórnia, então baseado nisso, foi então que fui montando esse pequeno começo aqui, só para vocês saberem que tem muitos recursos mesmo, ainda vou falar outros para vocês. Bom, comprometido em conhecer os problemas das crianças. São muitos problemas, não é? E eles estão todo o tempo diante de nós. Tem gente que manda para a gente pelos WhatsApps, a gente vê pelo Face, aquelas crianças sofrendo, morrendo, sendo maltratadas. Olha, a gente sabe da existência de sofrimentos. Eu já tive gente mandando para mim um vídeo de um adolescente tirando a própria vida. Assim, ao vivo ele transmitiu, né? Lá na região lá do Nordeste, ele simplesmente transmitiu, colocou numa live e atirou na cabeça, né? E o pessoal na mesma hora mandou para mim, eu abri, nossa! Então, realmente são muitos os problemas enfrentados pelas crianças. São aqueles autoimpostos que elas mesmas causaram, né? Pelas suas decisões. Existem aqueles causados por outras pessoas, muitas vezes os próprios pais, consequência direta desse mundo caído que a gente vive, os ataques do próprio inimigo e outros que muitas vezes você não tem uma explicação, senão que é um propósito de Deus, que Ele está agindo através daquilo. Mas elas passam por tudo isso, e eles são reais para cada uma delas, são reais. Sabe, a gente precisa saber que, embora não pareça para nós que já crescemos e estamos mais maduros na fé, mas para aquelas crianças está sendo um verdadeiro sofrimento. E a gente vai ver como temos que levar a sério isso. Daqui a pouco nós vamos trabalhar. Bom, comprometido com a sabedoria, autoridade, suficiência da palavra de Deus. Olha, a lei do Senhor é perfeita. E ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas algumas coisas? Não. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meus irmãos, os recursos de Deus para as nossas vidas, para a vida e para a piedade, já nos foram doadas em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus, nós lemos isso aqui ontem, e útil. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E finalmente, mais um texto muito conhecido. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É impossível, eu diria que é impossível, querer aconselhar uma criança sequer, sem ter a convicção de que a palavra de Deus ela é suficiente, de que a palavra de Deus é poderosa, de que a palavra de Deus, como nós colocamos aqui, ela é a sabedoria e a autoridade para nossas vidas. Eu preciso ter essa convicção. Todo contato que eu tiver com criança, se eu não tiver essa convicção, meus irmãos, como é que eu vou conduzir esta criança à mesma convicção? Alguém disse o seguinte: sabe qual é o segredo para ensinar um papagaio? Você precisa saber mais do que ele. Para ensinar um papagaio a falar, você precisa saber mais do que ele. Interessante. Mas quando nós vamos aconselhar uma criança, esses fundamentos precisam estar nos nossos corações. Essa convicção precisa estar nos nossos corações. Crianças percebem. Se você crê ou não naquilo que você fala, elas sabem disso. Não podemos ajudar crianças se não tivermos essa convicção.
O que a palavra de Deus diz em relação ao sofrimento? As pessoas dizem, você não precisa sofrer, pare de sofrer. Não, olha, Deus não nos criou para sofrer. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que nós não iríamos sofrer? Nunca nos foi dito que nós não sofreríamos. Em nenhum momento na Bíblia diz, você nunca mais vai sofrer depois que receber Jesus. Não tem. Você pode procurar e não vai encontrar. Porque não tem. Pelo contrário, Jesus Cristo disse, no mundo vocês vão passar por aflições. É comum ao cristão passar por aflições, sim. E Jesus, quando falou isso, no versículo 32, ele já havia dito, sabe o que? Ele disse assim, olha, vocês vão ser perseguidos e vocês vão me deixar só. Todavia eu não estou só, porque o Pai está comigo. Ele estava se referindo ao momento que realmente ele ia ser preso, né? Os discípulos iam se dispersar. Mas o que ele falou? Eu não estou só, o Pai está comigo. Então, meus irmãos, Jesus Cristo passou por todos esses sofrimentos. É por isso que Ele é poderoso para nos socorrer naquilo que também nós somos testados e provados. Mas Ele nunca nos prometeu, Ele nunca disse que nós não sofreríamos. Nós vamos sofrer sim. Nós vamos passar por isso. A questão não é o sofrimento, é como eu vou reagir a esse sofrimento. Não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice. Imagina o Jó. Todo aquele sofrimento, ele chega no final da vida dele, mas ele chega dizendo, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E agora eu posso ver quem eu sou. Quando ele passou a contemplar a Deus. E Deus restituiu tudo para ele, em dobro, né? Então, meus irmãos, não desperdice o seu sofrimento. Como é que Deus está usando isso para aperfeiçoar a minha comunhão com Ele? Como é que Ele está usando isso para me moldar à semelhança do Filho dEle? A cada momento, não desperdice o seu sofrimento. Não é bom passar por sofrimento, não. Não é bom ter um filho que está na UTI lá e que você não sabe se vai viver ou morrer. Minha filha teve dengue hemorrágica uma época e ela ficou assim. E a gente chegou e uma criança tinha acabado de falecer e ela estava toda roxa, né? E uma angústia, né? Não é bom passar por isso. Mas a gente vai aprendendo a confiar em Deus. Ontem eu achei que a coisa estava mais séria. Uma das minhas filhas começou a vomitar e quase desmaio e tudo. Foi para o hospital também ontem à noite. Aqui, alguma coisa que ela comeu. Aliás, a mesma filha, né? É bem fraquinha, parece. Mas você sente, não é? Você sente. Mas Deus está trabalhando através de tudo isso. Não vamos desperdiçar o que o Jó falou. Eu recebi as coisas boas, não receberia também as más? E um autor daquele livro, um comentarista desse livro de Jó, dizia assim, você amaria Deus se Ele não te desse nada? E se Ele não te desse saúde? E se Ele não te desse o que vestir, o que comer? E se Ele não permitisse nada disso? Se Ele não te desse absolutamente nada, você ainda amaria Ele? Você amaria Deus mesmo? Então Jó, ele é essa pessoa que perde tudo e continua dizendo, bendito seja Deus. Pela graça de Deus, ele foi capaz de dizer isso. Não desperdicemos o nosso sofrimento. Os fundamentos da nossa fé que eu vou passar rapidamente, mas deixa eu dizer, se nós não tivermos esses fundamentos, não temos como aconselhar as crianças. Não temos, porque um dos passos desse processo de aconselhamento, sabe qual é? Dar esperança. É logo o segundo passo que você vai dar com a criança no procedimento, é trazer esperança para a criança. Então, como eu vou trazer esperança para a criança se eu não conheço Deus ao ponto de ter esperança nele? O conhecimento de Deus, como disse Spurgeon, ele disse, eu acredito que o estudo adequado do eleito de Deus é Deus. O estudo adequado do cristão é a divindade. Nada aumentará o intelecto, nada engrandecerá tanto a alma de um homem, quanto a investigação séria, cuidadosa e continuada do grande assunto da divindade. Nada. Isso aqui está na abertura de um livro, na introdução de um livro chamado Conhecimento de Deus, do J.I. Packer. Esse livro, Conhecimento de Deus, você baixa, PDF. Conhecimento de Deus, você baixa no seu celular, de graça. Um livro, e esse irmão também, o J. Packer, ele disse,
A fraqueza da igreja hoje é a ignorância sobre Deus, tanto dos seus caminhos como da comunhão com Ele. Isso é a fraqueza da nossa igreja. Não conhecemos a Deus. E tem um autor aqui que é da nossa missão, Sam Dorothy. Ele não vem aqui porque ele já está bem idoso. Ele se dedicou a escrever. Ele tem um livrinho bem, poucas páginas, rápida leitura, mas muito consistente. Os problemas de um obreiro e a solução de Deus. E ele faz uma lista de problemas pessoais, tudo. Ao final ele diz assim, nenhum desses é nosso problema. O nosso problema, e aí vem a tese dele, é que nós não conhecemos a Deus tanto quanto deveríamos, nós não conhecemos a Deus como deveríamos e nós não centralizamos a nossa vida nele. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. E então ele faz uma lista de homens da história bíblica, que foram grandes homens diante do poder de Deus. E ele disse, quer ver uma coisa em comum entre eles? Eles andavam com Deus. Você vai ver Enoque, Noé andava com Deus, Abraão era amigo de Deus, Davi ao final da vida diz, o Espírito de Deus fala por mim, através de mim, estava no final da vida. Isso você vai vendo Isaac, todos eles eram homens que andavam com Deus. Paulo, ele disse, eu considero tudo isso como, tem uma expressão muito pesada lá, não é? Esterco, refúgio, né? Por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu deixei tudo, o status que eu tinha, eu deixei tudo, só por causa do conhecimento de Cristo. E o poder dele na minha vida. É incrível aquele texto. Mas esses homens têm algo em comum, eles conheciam a Deus. Não podemos aconselhar crianças sem ter essa convicção de quem é Deus, dos seus atributos, porque é isso que traz esperança para ela. A esperança dela está aí, em quem é Deus e como Ele é, não só quem Ele é, mas como Ele é. Qual o propósito para o qual Ele nos criou? Ele nos criou para a sua glória. Se vamos sofrer ou não vamos sofrer, se for para a sua glória, isso é o que importa. Nós fomos criados para a sua glória, como diz Efésios. Nós precisamos conhecer também as promessas dele, porque nós vamos dar esperança para a criança. E aí eu sugiro esse livro do John Piper, muito bom aqui também, que os irmãos poderiam estar adquirindo, né? Eu não sei se vai ter aqui na nossa livraria. A Graça Futura, o caminho para prevalecer sobre as promessas enganosas do pecado. Olha, ele baseou esses escritos dele num tratado do Jonathan Edwards, um teólogo muito inteligente, mas muito piedoso, que viveu em 1730, 1703 por aí. E é uma questão de fé. Eu preciso crer que o que Deus tem preparado para mim é totalmente superior ao que o mundo pode me oferecer. Olha, nada se compara ao que Deus tem preparado para nós. Esse livro também que nós temos aqui, O Segredo do Contentamento, é um outro livro que é lançado pela editora Nutra também, e ele vai mostrar o que nos aguarda. Tudo isso para dizer que nós podemos dar sim esperança para a criança. É um dos passos dentro do procedimento que nós vamos ver logo mais. Então, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso crer no poder das Escrituras, eu preciso crer nas promessas de Deus. Também a provisão de Deus através de Cristo, a provisão de Deus através do Espírito Santo. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso são recursos que nós vamos trazer para a criança. A presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo na vida dela. Aí vai estar a esperança dela. Eu vou pegar uma água. Como nós já falamos da igreja, a igreja vai ser o suporte para essa criança também.
e a provisão através das disciplinas espirituais baseadas na palavra. Não, as pessoas parece que se esqueceram disso, meus irmãos. As disciplinas espirituais, mas o que é isso? Algumas pessoas nem sabem o que é isso. São os meios da graça para o crescimento e aperfeiçoamento em Cristo. Mas que meios da graça? Oração, a leitura e meditação na palavra, a solitude. Mas isso é uma responsabilidade minha? Sim, está na Bíblia. E eu diria para vocês, adquiram 2 livros, muito bons. Um é do Richard Foster, A Celebração da Disciplina. Vai ajudar muito você a entender como nós podemos desenvolver essas disciplinas nas nossas vidas, ter uma vida de oração, porque a Bíblia manda orar sem cessar. Ela manda também nós meditarmos na palavra. Isso não é prática só oriental, né? É para nós, é para mim. Eu adquiri esses livros porque eu disse, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso realmente trabalhar mais as disciplinas na minha vida. Porque isso é nossa responsabilidade, ser de santos porque eu sou santo. Chama para mim a responsabilidade de uma vida de santificação. São provisões de Deus para a criança que nós vamos trazer. Vamos chegar aqui nesse 4º ponto, que é o que nós vamos focar. E eu quero trabalhar isso aqui. Isso aqui só foi uma revisão do que nós já sabemos até aqui. Foi uma revisão. E aí nós chegamos nesse ponto. O ponto de confronto é o que está acontecendo onde? No coração. Então veja, quando nós nos deparamos com o problema da criança, vamos dizer que ela encontrou um problema na escola, mas o problema realmente pode ser o medo, e não o problema lá externo que ela não pode resolver. Os pais separaram, você vai conseguir uni-los? Às vezes sim, mas é muito difícil. A quantidade de crianças com pais separados é muito grande, muito. Meus filhos estudaram em todas as escolas que eles estudaram, eles diziam que praticamente todos os colegas dele, um final de semana estavam numa casa e outro final de semana estavam no outro. E o que você vai fazer? Vai uni-los novamente? Mas essas crianças, elas precisam, elas estão meio que perdidas, elas precisam de segurança, elas precisam de confiança, elas estão com medo, elas estão sem direção. Então, qual é realmente o problema? Eu tenho que alcançar o coração para saber como é que está. E nós vamos ver qual é esse passo já já. E o que a nossa preocupação, então, é desmascarar o pecado da criança, ajudando a entender como o comportamento está refletindo o coração pecaminoso dela. A gente vai trabalhar em cima de um caso aqui já já. E nós vamos olhar esses pontos. E o que foi tratado ontem à noite. Não é na força dela que ela vai vencer. Aliás, todas essas exigências da vida cristã, elas estão muito acima da nossa capacidade de cumprir. Bem acima, são padrões do reino. Não se trata só de padrões éticos e morais fáceis de serem cumpridos, não. Eles são mais elevados, porque eles só podem ser cumpridos na força e no poder do Senhor Jesus Cristo, para a glória ser para Deus. Então nós precisamos realmente considerar esses 3 pontos e entender que o problema está no coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos que descobrir quais são os ídolos que estão ali naquele coração. O coração determina o comportamento, o coração é a fonte da qual emana todas as realizações. O comportamento de uma pessoa é a expressão do fluir lá do coração. Jesus falou isso. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo de onde? Do coração do homem que partem todas essas coisas. Você vai ver que no final nós vamos trabalhar um pouco um exercício que nós vamos fazer para descobrir e para ajudar a criança a perceber como o coração dela está se desviando. Porque nós temos que trabalhar o coração da criança.
adote um procedimento. Vamos lá? Vamos começar os passos? Você vai poder anotar? Então, deixa eu dizer também que cada conselheiro, praticamente desse aqui, adota um procedimento. Nem todos seguem o mesmo procedimento, nem todos dizem que tem que ser essa sequência. Alguns dizem que acontece simultaneamente. Mas nós vamos seguir essa ordem. Aliás, isso aqui é baseado no material do Sacha, um professor, trabalha nessa área, Sacha Mendes, né? Alguns devem conhecer o professor Sacha, né? Bom, primeiramente é esse aqui. Amar, construir relacionamento, ou entrar no mundo, identificar-se com o sofrimento, é amizade, é envolvimento. Nesse ponto aqui, eu não posso condenar a criança, nada. Não posso fazer isso. Mas eu tenho que ter muito cuidado com uma questãozinha, abordada pelo um dos precursores desse aconselhamento bíblico, que ganhou essa força que está tendo hoje, o Jay Adams. Ele disse: veja bem o que você entende por apoiar alguém. Nós vamos ajudar. Apoiar é diferente. Algumas pessoas dizem: não, eu tenho que apoiar. Apoiar passa a ideia de concordar com o que ela está fazendo. E eu já vi um caso de uma mãe, um pai, o filho decidiu que realmente ele gostava mesmo era de meninos e tal. Ele disse: a gente vai apoiar o nosso filho, nós vamos ficar do lado dele e tal. E outros casos mais onde a pessoa diz: não, eu vou apoiar. O que é esse apoiar? Será que é ficar do lado mostrando que eu não tenho algo melhor para oferecer? Concordar com o que ele está fazendo de uma certa forma? Eu não posso apoiar dessa maneira. Tem que ser uma ajuda, onde eu vou poder realmente contribuir para que ele alcance o ideal de Deus para ele, que não é aquele. Não é dizer: você realmente, diante dessa situação, você não tinha outro jeito, você tinha que socar mesmo aquela criança. Essa era a opção melhor. Não, eu não vou apoiar nesse sentido. Eu vou ajudar, eu vou ficar do lado, mas eu vou estar constantemente mostrando o caminho certo. E eu vou fazer isso em amor. Eu vou fazer em amor. Mas eu não posso concordar com o que ele está fazendo, em nenhum momento deixar que ele pense que eu concordo com o erro dele. Jamais. É com amor, mas não concordando com o que ele está fazendo de errado de forma alguma. De forma alguma. Eu tenho que mostrar que o ideal de Deus é melhor. E porque é mesmo. Então, tenho que ser sensível. Sim, é o primeiro passo. Eu vou me envolver. Eu vou entrar no mundo dele. Eu tenho que encontrá-lo no problema dele. E aqui cabe outra observação. Muitas vezes, a mesma experiência, para uma criança reage de um jeito. Outra criança reage de outro. Porque a vivência dela é outra. Eu não posso chegar e dizer: eu já fiz isso, eu vou fazer novamente aqui, que é tudo igual. Não é tudo igual. Eu tenho que saber quais são os sentimentos dessa criança. E para isso eu vou fazer perguntas adequadas, para saber realmente onde está o conflito dela. Eu tenho que ouvir, para eu entender através dessa porta que se abre, dos sentimentos, onde está realmente o problema. E partir daquele ponto, eu preciso encontrá-la onde realmente é o problema dela. Eu não posso pegar a Bíblia, né, e chegar aqui: não, aqui está a enciclopédia de perguntas e respostas. Esse é o problema, está aqui a resposta. Porque eu não sei, eu preciso ouvir. E eu preciso ganhar a confiança dessa criança. Ela precisa estar muito certa de que realmente eu tenho um interesse muito genuíno por ela. Eu estou mesmo querendo o bem dela. Eu estou do lado dela, não concordando com os erros, mas eu realmente estou querendo o melhor para ela. Ela tem que ficar tão segura que eu sou um amigo para ela, que está querendo ajudar, mas estou sendo sincero, estou sendo genuíno, estou do lado da verdade, mas eu estou junto. E ela vai ter confiança. Esse é o primeiro passo. Até aqui eu não posso fazer julgamento, nada. Eu só preciso entrar no mundo dela e deixar que ela tenha liberdade para falar nesse ponto. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Nós vamos entrar no mundo da criança dessa maneira amorosa. Vamos confrontar também, vamos desafiar, mas de uma maneira amorosa.
E aí vem o segundo passo, a esperança. Lembra? Como é que dá esperança para a criança? Olha, Deus está no controle. Eu quero dizer para você que existe sim uma solução para o seu problema. Olha, você não é o único que passa por isso. Eu estou aqui e eu vou ficar do seu lado e eu vou te ajudar e nós vamos vencer isso. A criança precisa ter uma esperança. Não existe impossíveis para Deus, Ele é soberano. Ele pode resolver o teu problema sim. Então nesse momento aqui, eu preciso passar para a criança a visão de quem é esse Deus. O Deus que pode mover qualquer coisa para resolver o problema dela, se for a vontade dEle. O Deus que supriu para nós todos os meios através da sua palavra. Que Jesus Cristo caminha conosco, eu estou contigo todos os dias. Até o fim dos tempos, eu vou estar com você, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Ele está contigo. Eu tenho que trazer esse segundo passo, trazer esperança para ela, porque ela já perdeu as esperanças. E eu vou dizer, você não precisa perder as esperanças. Tem uma solução para você. Acredite, tem uma solução de Deus para você. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, depois da esperança, é então coletar as informações. Esse é o terceiro passo. Eu vou fazer a coleta dos dados. Algumas pessoas usam alguma coisa para anotar. Pega um caderninho e vai anotando. Né? Só uma breve palavra para não esquecer. Porque você está ouvindo a criança. Você está ouvindo. Você nessa hora você não quer interromper muito. Só ouvindo. Deixa ela falar mesmo. E você está o quê? Coletando informações. Saber realmente o que está passando na vida dela. Esse é o terceiro passo que nós estamos dando. Nós não vamos estar julgando nada, nós estamos só ouvindo, analisando o que está passando no coração dela. O que está passando. E o próximo passo, o quarto passo, é interpretar. Isso ela falou, mas o que ela queria dizer ao falar isso? É diferente. Não é o que ela disse, mas o que ela queria dizer ao falar isso que eu preciso saber. Quando ela expressou essas emoções, o que levou a essas emoções? Essa é a parte da interpretação onde nós fazemos perguntas para tirar o que está no coração mesmo. E como você não sabe, você tem que perguntar. Perguntar da maneira correta. Como é que a gente faz? Bom, no que você estava pensando ao fazer aquilo? Quando você reagiu daquela maneira que você gritou com o professor e você falou aquele palavrão e tudo, você teve aquela explosão, o que você estava pensando? O que essa criança está disposta a sacrificar? O que ela está disposta a pecar para ela conseguir? Eu cometo esse pecado se eu conseguir isso. O que ela está querendo conseguir, que é tão importante, está tomando o centro da vida dela ao ponto de levá-la a pecar? Essa é uma pergunta até para nós, sabia? O que é tão importante para nós, que até mesmo pecar não faz diferença, desde que eu consiga aquilo? Por que ela está disposta a pecar se ela não conseguir? Essas perguntas vão tirar o que está no coração dela, no centro do coração dela. E aí vem a instrução da palavra de Deus, o inculcar. É o repetir aquele ensinamento. É o próximo passo. Como é que nós vamos fazer isso? Precisa ser de maneiras diferentes, né? Com as crianças nós vamos ser criativos. Se ela realmente não consegue perdoar, por exemplo, e ela está muito revoltada, como nós podemos fazer isso? Com crianças, a gente usa narrativas, por exemplo. Que tal aquela história daquele credor compassivo? Foi perdoado de uma dívida, ele não podia pagar de jeito nenhum. E ele chega e encontra aquele conservo que está devendo 100 denários, 100 dias de trabalho. E ele pega pelo pescoço e não quer largar.
E aí você vai fazer uma comparação ali. Mas olha, ele foi perdoado de uma dívida tão grande. Não era certo ele perdoar? Por que ele não perdoou? Ah, mas nós também fomos perdoados de uma dívida que nós não podíamos pagar. E por que nós não podemos perdoar aquela pessoa que fez algo tão pequeno para nós, comparado com o que nós fizemos para Deus? Isso eu estou colocando de maneira criativa no coração dela os verdadeiros princípios da palavra de Deus, baseado nos quais ela tem que tomar as decisões. Porque é nesse ponto que eu vou mudar as convicções para mudar as ações. É inculcando a palavra de Deus no coração dela para mudar as convicções. Tem um autor, é o Jonathan Edwards. Ele diz assim, num dos livros chamado Afeições Religiosas, ele diz assim, basicamente você tem o entendimento e as decisões. Você tem entendimento a respeito do que deve ou não deve fazer, e então vem suas decisões. Ou você se inclina para o que é errado, ou você se inclina para o que é certo. E nós estamos trabalhando na inclinação da vontade da criança. Quando nós estamos inculcando a palavra de Deus da maneira correta no coração, nós estamos apelando para decisões acertadas com base na palavra de Deus, que vão gerar atitudes corretas. É nesse ponto que nós realmente semeamos a palavra de Deus, que vai produzir o fruto esperado. Nesse momento, quando você já entendeu a necessidade, e você vai então no coração da criança com a palavra de Deus. E finalmente aqui, depois nós vamos estudar um caso rapidamente para olhar isso, como fazer isso num caso. Mas o último são as tarefas, para ele colocar em prática, com obediência, colocar a palavra de Deus em prática. E claro, dentro dessas tarefas nós vamos enfatizar a leitura da palavra de Deus, nós vamos enfatizar a meditação na palavra de Deus, a vida de oração, a prática da palavra, isso através de tarefas. E daqui a pouco a gente vai ver o diário da ira, ou diário do coração. Que tarefa eu vou estar fazendo para eu estar exercitando aquilo que eu aprendi? Veja, nós traçamos aqui basicamente 6 passos no procedimento. Agora, quando nós nos aproximarmos de uma situação, o primeiro passo é, eu preciso entrar no mundo dessa criança, com muito amor. E esse amor tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que ser genuíno, porque ela sabe disso. Se eu estou realmente interessado na transformação dela, e eu vou levar toda a esperança da palavra de Deus para ela, eu vou mostrar que ela não está perdida não. E aí você vai seguindo essas etapas. Eu trouxe aqui para a gente, para nós considerarmos a questão da ira. Esses 2 livros aqui são excelentes. Esse aqui é do Louis Priolo, Filhos Irados. Nossa, é fantástico. Ira, arrancando o mal pela raiz. Então, baseado num dos exemplos aqui, eu vou tratar esses passos, ver com vocês esses passos, rapidamente. Como é que a gente trata o coração? Vamos lá, né? Tenho que praticar muito isso aqui. Nós precisamos, né? O que está lá no coração? O que é aquela cena que nós temos? É mais ou menos isso, ó. Aquela garrafa, né? Se apertar assim, o que vai sair? O que está dentro, não é? É o que está dentro. E o que tiver aqui, se aqui tiver água, vai sair água. Se tiver gasolina, vai sair gasolina, né? Porque o que sai é o que está dentro quando é pressionado. E nós vamos usar essa analogia, essa comparação. Ali é a criança, ali dentro é o que está no coração, é o que vai sair. É o que vai sair. Tá? Não tem problema em tirar foto da imagem. Isso aqui eu precisei de... Eu queria uma imagem assim, eu disse, filho, desenha aí. Ele desenhou rápido, né? Tem uma habilidade incrível. Bom, o que está dentro do coração? Esse coração estava cheio de egolatria, né? Egocentrismo, um espírito ferido, amargurado, angustiado, desejos pecaminosos, tinha ira no coração. O que sai de um coração desse, onde o eu está no centro? Na verdade,
O que sai do coração quando tem a pressão? Quando os pais pecam contra ele? Porque pais pecam também contra filhos. Tem um capítulo só sobre isso aqui. Só sobre isso. E a gente vai dar uma olhada rapidamente aqui. De quem é a culpa muitas vezes pela ira do filho? Nós vamos ver que o pai tem participação. Ele tem muita participação. Então veja comigo. Abusos sofridos, injustiças cometidas, as frustrações, as exigências estão apertando. E o que é que vai sair? Vai sair o que está dentro, vai sair o que está no coração. E então vem uma explosão de ira, vem esse acesso de raiva, aquela discussão agressiva, briga, animosidade, crueldade, discórdia, antagonismo, atos de vingança, maldade, amargura, essa apatia, indiferença, egocentrismo, tudo sai, ele explode. Isso, quando o filho explode assim, e coloca o que tem mesmo dentro do coração, por um lado, você se assusta. Por outro, deveríamos agradecer a Deus, porque Ele expôs o que estava no coração. Esse é o tema de um dos livros aqui, A Idade da Oportunidade, início da adolescência, e o menino coloca o que tem no coração para fora e começa a falar. É bom. Ele diz para aproveitar. Aproveita essa oportunidade, porque essa maneira de você saber o que está no coração, para tratar lá o coração. E é assim, ele explode e aparece o que está lá dentro do coração. O que estava era isso. E de uma maneira mais prática, olha lá. É uma criança que faz o quê? Ela interrompe um adulto, não quer saber. Ela manipula as pessoas, ela dita o horário da família, a prioridade lá é para ela exige o tempo, ela não aceita ser disciplinada, ela trata os pais como se fosse um qualquer, ela domina, ela exige ser tratada muito bem quando ela está nesses acessos de raiva, de ira. Isso tudo começou onde? Lá no coração. E às vezes queremos tratar o comportamento. E tratar comportamento, e tratar o comportamento. E tem gente que quer tratar comportamento. E diz, não, agora você vai ficar ali no cantinho, você vai ficar lá sentado, por isso e por isso. Tratou o coração? Ah, você explodiu com ira. Vai, conta até 10 aí. Que aí o teu cérebro sai do lado mais emocional, vai para o lado mais racional, e aí você vai ficar calminho, porque você contou até 10. Isso é um paliativo que não resolve o que está no coração. Essas técnicas psicológicas não resolvem nada. Não passam de paliativos. Alguns paliativos desses, a gente não pode descartar todos os paliativos, tanto da psicologia, principalmente da psiquiatria. Aliás, aconselhamento bíblico, esses que alguns até condenam, né, que ele é muito radical, Jay Adams, ele diz que realmente tem problemas que há necessidade de intervenções. Sim, tem problemas de esquizofrenia, problemas de loucura, esses que precisam mesmo de intervenção, não do Dr. Google, de um profissional. Não é um pai que chega lá, meu filho tem TDAH, ele tem TOD, né, e tal. Como você sabe? Foi um profissional? Não, eu vi aqui na internet, né? Assim não dá, né? Mas, como eu estava falando aqui, essa criança aqui, ela não pode resolver o problema se nós tratarmos comportamento. Nós precisamos tratar o que está no coração. É lá que nós precisamos agir. No coração, porque ela está no centro, ela manda, ela se tornou o Deus dela, ela se tornou o Deus da casa. E o pai contribuiu? Será que não? Quando ele deu tudo o que ela pediu, e ela exigiu e ele fez, e ela achou que realmente mandava na casa, e agora ela não pode se frustrar mais, ela tem que ter tudo o que ela quer, e ela se irrita quando não tem. Mas por quê? Porque o pai disse que ela era... você é o rei aqui da casa, você é que manda. E depois o pai acha que não contribuiu para esses excessos de raiva. Contribuiu, quando fez ele pensar o que ele não era. Eu lembrei agora de uma história de um menino que era assim.
E ele chegou no aniversário, é um dos relatos de um desses livros. E o aniversariante estava recebendo muitos presentes e ele ficou muito zangado porque não estava recebendo presentes, ficou lá no canto. E aí, a mãe dele foi lá com ele e disse: filho, vem aqui, a festa não é sua. Essas crianças, elas precisam entender, o aniversariante não é ele, a festa não é dele. Quem tem que estar sentado ali é Cristo, aquele lugar no centro do coração é de Jesus Cristo, é de Deus, não é da criança, não é a criança que manda, é Deus que manda. Ela não pode, de repente, controlar tudo, mas os pais muitas vezes contribuem para que ela pense assim e haja dessa maneira, e depois quer resolver, meu filho não tem controle, mas teve participação dos pais também. Então vamos tratar o coração e vamos conduzi-lo. Nós vamos fazer o quê? Vamos desmascarar o pecado no coração, como ele se desviou dos planos de Deus, vamos levá-lo a um arrependimento, vamos levá-lo a pedir perdão pelas suas explosões de ira, pelo que ele fez, porque ele está errado. Ele tem que entender que ele está errado, isso tudo em amor, não é? E vamos então dar a instrução que vai mudar o coração para que o comportamento mude. Olha, agora, sob a mesma pressão, quando Cristo está no centro, a vida não é sempre justa, mas Deus é sempre justo, não é verdade? É isso que a criança precisa saber. A vida não é justa mesmo. Muitas coisas vão acontecer. Se o Senhor quer, é mais importante, o que o Senhor quer é mais importante do que eu quero. Meus pais são instrumentos de Deus para me conformar à imagem de Cristo. Eu vou confiar na soberania de Deus. E quando uma criança que foi instruída pela palavra de Deus desta maneira, é apertada, ela é pressionada por tudo que vem sobre ela, a reação dela na graça e no poder de Deus vai ser diferente. Ela vai ser um servo, ela vai servir com alegria. Não é justo? Eu não sei se é justo, eu só sei que Deus está no controle de tudo isso. Eu vou obedecer com alegria meus pais, porque a Bíblia diz, eles são autoridade sobre a minha vida. Nem sempre eu vou conseguir o que eu quero. Eu vou adequar o meu horário ao horário dos meus pais, eles são a minha autoridade. Nem sempre o que eu falar vai ser aceito 100%. De repente eu posso não estar certo. E aí nós temos na continuidade, os seus pais têm outras responsabilidades, meus pais têm outras responsabilidades, não pode cuidar 100%, 24 horas de mim. Não é? Eu não posso estar no centro, então, de todo o tempo deles, eu vou arcar com as minhas consequências, com as consequências do meu comportamento, vou honrar meus pais, eles são autoridade. Eu vou considerar os outros superiores a mim, eu não vou manipular as pessoas, porque a semente no coração foi plantada. Um outro gráfico que mostra isso, ele diz assim, o que está lá na raiz é o que vai, o fruto. O fruto está de acordo com a raiz, com o que a planta é. Então aqui também, vai sair de dentro do coração o que tiver no coração. O que tiver no coração. E onde nós vamos atuar? E aí voltamos no ponto. A nossa atuação, o foco tem que ser no coração. Assim, na parte das tarefas, olha que esse diário interessante. Eu só coloquei 2 pontos de cada um. Tem mais aí nos livros, né? Quais as circunstâncias que me levaram a ficar irado? Eu dou uma tarefa e ele vai lá, foi quando aconteceu isso bem aqui. Mas veja como é diferente lá no diário do coração. O que aconteceu que me provocou essa ira? Por que o meu coração ficou tão irado com isso? Eu queria fazer uma coisa, eles fizeram outra. Eles não acataram a minha decisão. Eles sorriram de mim. E não sei o que. Mas por que meu coração ficou tão irado? O próximo. O que eu deveria então ter dito, feito quando isso aconteceu? Veja bem, e lá no coração, o que eu deveria ter dito a mim mesmo quando isso aconteceu? Porque, meus irmãos, lembra, nós estamos ajudando as nossas crianças a entenderem como seus corações estão reagindo diante das pressões, com base no ensinamento da palavra.
Nossa, eu reagi assim, mas a Bíblia diz isso, então eu não deveria ter reagido assim. Eu deveria ter reagido desta outra maneira. Nós estamos trabalhando para educar as nossas crianças para tratarem os seus pecados nos seus corações. Esse é o exercício nosso. Como é que nós ajudamos crianças? Nós seguimos esses passos. Vamos abordá-las com amor? Vamos. Mas não vou concordar com o erro, não. Vou trazer toda a esperança de mudança. E eu vou mostrar a ela onde realmente ela está errada na sua maneira de entender, porque eu vou apresentar as Escrituras. E eu vou ajudá-la com passos práticos a reverter isso aí. Eu vou dizer, tem esperança para você. Então, meus irmãos, é um grande desafio. Como nós vimos no início, não é opcional. Ou você está aconselhando, ou você está sendo aconselhado. Todo contato que você tiver com essa criança, se você e eu nos omitirmos, nós estamos fazendo algo. O fato de nos omitirmos, nós estamos permitindo que um outro entendimento esteja tomando o coração dessa criança. Se eu sei e eu não faço, então isso é o quê? Isso é uma omissão, não é? E essa criança vai crescer com o entendimento errado e vai chegar ao final com as práticas totalmente distantes do Senhor. Aí você diz assim, mas será que é assim mesmo? As pessoas, elas agem de acordo com suas convicções. E outras religiões, eles realmente trabalham só a parte de, eu diria assim, disciplinas, não é? Eles trabalham muito o exercício da moral, da disciplina, mas eles não têm o que nós temos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo agindo em nós, nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo caminhando ao nosso lado. E isso é o que nos ajuda a ter vitória. Como foi mencionado aqui antes, nós não podemos levar a criança com aquela história, você pode, você consegue, sem dar um passinho mais à frente e dizer, na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. Porque ela vai se frustrar, ela não vai conseguir se não for na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos realmente ser esses agentes de Deus, de levar essa sabedoria lá do início, lembra? Do Gênesis. Adão e Eva eram aconselhados por Deus. Esse conselho precisa ser o mesmo para o coração das crianças para mudar. Eu recebi esse livrinho, ganhei esse livro esses dias da minha filha. É uma história, não sei quem já leu, chama Os Irmãos Karamazov. Alguns já leram, né? A história de Dostoiévski, um escritor bem conhecido, um romance russo. Mas agora está tudo em quadrinho, está fácil para ler, né? O livro que eu tenho aqui nos computadores não está assim tão fácil. Mas é bem interessante a história de 3 rapazes, filhos desse Fyodor Karamazov. Um se torna um militar, o outro se torna um monge e o outro se torna um intelectual. E ele tem um criado. Esse criado, na verdade, é filho dele com uma pessoa que andava na rua. Ele era um homem terrível, o Karamazov. No final, eu não vou dizer todo o final, mas esse Ivan era um ateu mesmo. E ele encontra esse criado estrangulando um gato lá. E aí ele diz, não tem problema, Deus não existe. Deus não existe, tudo é permitido. Não existe moral, nada. Deus não existe. Ah, que bom, isso é muito libertador, mestre Ivan. Ele passa a adorar o mestre Ivan. E ele, com esse pensamento, Deus não existe, tudo é permitido. No final, ele mata o próprio pai, que era o pai dele, pai dos outros 3. Olha, eu fiz isso porque eu adoro você, mestre Ivan. O que você fez? Você está louco. Não, mestre, não tem problema. Deus não existe. Tudo é permitido, mestre. E esse Ivan vai lá para o julgamento e ele diz, olha, o culpado é o criado e tal. Só que o criado se enfoca, ninguém tem como condená-lo.
condena um irmão dele, e esse Ivan fica furioso e começa a ver o diabo em todo mundo e segura uma pessoa lá e dizendo que é o diabo, e o diabo diz: ah, você quer saber quem eu sou? Eu sou você. Mas é impressionante como algo que ele semeou resultou em toda essa tragédia. Um ensinamento errado na infância levou a uma crença errada, práticas erradas, e assim tem inúmeras crianças com atitudes e comportamentos, porque os conselhos que eles receberam e recebem não são conselhos de Deus. São conselhos conselhos humanistas, conselhos de um mundo caído. E hoje nós estamos vivendo essa realidade. Crianças com inúmeros problemas que não sabem como resolver, porque o conselho verdadeiro de Deus não está nos seus corações. Que responsabilidade é nossa, né? Você que chega aqui, que tem todas essas palestras, todo esse conteúdo, e agora chega no seu ambiente, se depara com todas essas crianças, com essa enorme responsabilidade de levar o conselho de Deus para elas. É um grande desafio, não é? Realmente que Deus nos dê a graça de, primeiramente, sermos aconselhados por Ele, né? Sentir o poder da sua palavra e depois, com toda a convicção, levar a essas crianças essa sabedoria que pode também ajudá-los em todos os seus problemas. A palavra de Deus, ela é suficiente para todos. Realmente que Deus nos abençoe e que Deus nos dê essa graça de sermos esses agentes dele. Eu gostaria de colocar um cântico aqui para a gente ouvir e cantarmos juntos, talvez. Eu aprendi recente, faz muito tempo que eu ouvi esse cântico, e ele fala assim que nós precisamos correr ou buscar o nosso Deus nos momentos quando as coisas estão bem difíceis. E nós precisamos também mostrar para as nossas crianças que o caminho é esse. Está com problemas? A solução está numa pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Não é? Vamos ouvir esse cântico? Você sabe, canta com a gente. Né? Quem já ouviu esse cântico alguma vez? Deixa aparecer. Se os problemas Quem já ouviu? parecem não ter Olha que letra bonita. solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, como é grande o nosso desafio de levarmos para essa geração de meninos e meninas o conhecimento a respeito do Senhor, o conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mais que isso, Senhor, como é grande o desafio de levá-las a um relacionamento com o Senhor, cada uma delas, saber que elas têm alguém que ouve suas orações, mesmo sendo crianças, saber que elas têm um socorro bem presente no momento de angústia, no momento de tribulação. Ó Deus, a Tua promessa de que o Senhor estaria sempre conosco, que nós possamos levar com convicção isso às crianças, para que elas saibam que não importa a circunstância, o sofrimento, a dor que elas estejam passando,
o Senhor está com elas em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Ó Deus bendito, dá-nos a graça de não sermos indiferentes a nenhuma criança que sofre, mas sermos responsáveis, ó Deus, diante de cada uma delas, em levar a Tua palavra, em levar o conhecimento do Senhor, em levar a elas a única solução verdadeira e permanente que está no Senhor Jesus Cristo. Obrigado por este tempo, obrigado por este desafio. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.